Tem reforços no Cruzeiro. A janela de transferência já fechou, mas os reforços da equipe azul são retornos de atletas. Matheus Pereira, o camisa 10, voltou a treinar com o time, mas ainda realiza trabalhos parciais, alternando entre o campo e a fisioterapia. Outra boa notícia é Mateuzinho, que treinou normalmente com a equipe sem apresentar nenhum tipo de lesão após a forte entrada do jogador vascaíno na última partida. Já Rafa Silva, atacante que faz processo de transição, não estava no campo no treino dessa manhã. Segundo a assessoria, ele estava na fisioterapia, mas no período da tarde deve também fazer trabalho com bola. Já um atleta que chamou a nossa atenção, que não estava ficando nem sequer no banco de reservas da equipe celeste, é o volante Fernando Henrique. Na época de Seabra, na era Seabra, ele estava treinando à parte do restante do clube. Já com Fernando Diniz, ele foi reintegrado e agora também está à disposição do treinador. Mas quem conversou com a imprensa foi o zagueiro Vidalba e ele disse sobre o momento do clube. Vamos ouvir. Não, entendo que agora os treinos quizás são um pouquinho mais longe, né? Por uma questão também de tentar transmitir rápido a ideia dele. Acho que geralmente aqui todos conhecemos sua ideia, mas não é o mesmo olhar de fora que agora ficar aqui dentro e fazer nossa ideia. Mas é normal, ele quer transmitir rápido a ideia. Acho que nós estamos entendendo também e recém vamos uma semana trabalhando juntos, com dois jogos de por meio. Então é uma questão de tempo. Agora, depois do jogo do Fluminense, a gente vai ter tempo para trabalhar. A data FIFA vai ser importante, acho. E nesse momento também tentaremos aproveitar esse tempo para conhecer mais rápido, para aproveitar e poder voltar no jogo com Bahia, se não erro, também seguir melhorando, ¿no? Que a ideia sempre é melhorar, é progressar. E buscar também objetivamente ganhar. Já sobre o treino em si dessa manhã, foi bem no estilo de Diniz. O treinador foi o último a entrar no campo e ele chegou junto com o volante Ramiro. Teve muita conversa com os jogadores, teve também os goleiros e os atletas de linha treinando muito toque com bola e muita vontade. O que a nossa equipe percebeu acompanhando esse treino de hoje é que os jogadores parecem estar de fato, assimilando o dinizismo. Levamos uma semana do treino. Acho que é pouco tempo ainda como para reconhecer algumas, muitas diferenças, mas sim, eles têm características, né? Acho que a ideia de Diniz é tentar jogar do mesmo jeito que também Fernando queria, só que quizás tenhamos um pouquinho mais de velocidade, né? Ou mais de ritmo para cima, e a ideia agora é tentar um pouquinho segurar mais a bola, ter um pouquinho mais de salida, mas acho que as duas formas são válidas. Muito bem, então tá aí, o Vidalba falando, 1 minutinho e meio para Thiago Valuzeiro, indo no máximo do Cruzeiro, que esteve hoje na toca e que viu parte do treino, assim como boa parte da imprensa. Então agora você tem, na verdade, 40 segundos, porque o resto eu comi aqui agora. Maravilha, um abraço para você, para os amigos, telespectadores que estão em casa. Cruzeiro treinando muito forte, pudemos acompanhar ali 20 minutos do técnico Eduardo Barros. Destacar só, nesses 40 segundos, a presença do Batistella, do Alessandro, volante, e do Felipe Moraes, todos do Sub-17. Você paga a conta para nós. Ô, Valuzeiro, o Vidalba estava falando aqui que ainda é muito pouco tempo, naturalmente, né, para absorver todas as referências, as diferenças, mas todos falando muito de uma questão que a gente já destacou a partir do primeiro jogo, com pouca ou nenhuma sessão de treino contra o Libertad, o primeiro tempo que eu estou me referindo, onde se viu muita movimentação, muita correria, muita marcação, ele cobra muita atenção dos jogadores, ou seja, eu acho que os caras estão um tanto quanto meio que estranhando, porque o ritmo está bem intenso, Valuzeiro. E a mudança de ritmo já para o final da temporada, né? Hoje o Eduardo Barros, num trabalho lá com os atletas, ele fazia as mesmas movimentações que ele pedia aos atletas para que fossem feitas, né? Então, realmente, muita intensidade, correção o tempo inteiro. É o que a gente pôde observar lá nos 20 minutos, né, que foram abertos à imprensa. Depois teve um trabalho do Fernando Diniz, quase 1 hora desse trabalho, que aí foi um trabalho fechado,
mas os jogadores realmente procurando assimilar. A notícia boa é o Matheus Pereira, né, nesses 20 minutos que a gente pôde notar lá, participando normalmente, sem nenhuma limitação. O Rafa Silva, como disse, ainda há pouco, me fugiu o nome dele. Célio? Isso, Célio, grande Célio. Pô. Não apareceu no campo, porque ele está em trabalhos híbridos ainda. E o Lautaro, a turma toda, porque eu, com sinceridade, HG, amigos, eu fiquei preocupado. Essa do Cruzeiro não ter atacantes no banco de reservas, errou alguns gestos técnicos, mas, cara, o que o Lautaro correu contra o Vasco foi um absurdo. Todo mundo bem e trabalhando no campo, HG. O que é teu, Thiago? O cara me mandou aqui, o João, gente boa, o João. Mandou que você emprestou a calça pro Valor e eu olhei pro lado e comecei a rir, cara. Por quê? Porque parece, né? Não, mais ou menos. Pera no monte, pera no Não, monte. mas se você tivesse emprestado, você não tava com ela. É verdade. Ia estar peladão, né? Você comprou duas. Não tem jeito. Tava em promoção, compre uma, leve duas. Meus queridos amigos do esporte, vou conversar com você, que você é nosso convidado especial de Por hoje. favor. Nota-se, principalmente se você prestar atenção nos jogadores, na zona mista, e agora o Vidalba falando ali, pouco tempo, muitas mudanças, leva tempo, essas mudanças para elas serem absorvidas vai levar tempo. Os jogadores, eu não vou dizer que estão sentindo muito, se estão reclamando, achando ruim, isso eu não posso falar que eu não tenho certeza. Mas que está bem diferente, eles estão fazendo questão de pensar isso, a todos os momentos eles estão, Dolabella. Tá diferente, naturalmente também, né? Era de se esperar, porque o método de trabalho é realmente muito diferente, a forma de jogar muda muito, né? E o Fernando Diniz, ele tem um traço parecido, embora na forma de jogar nem sempre seja tão igual assim, mas ele parece muito com os argentinos que tiveram no Atlético, por exemplo, como o Sampaoli, agora o Milito, que está no Atlético atualmente, né? Que são treinadores que realmente impõem a ideia e que fazem o trabalho a partir da repetição. Não é aquele treinador que, se ele vê uma dificuldade do atleta, ele pega e muda imediatamente, flexibiliza, fazer uma coisa. Não, ele fala para o jogador para insistir, ele pede para tentar de novo, no outro jogo, perdemos um jogo, no outro jogo vamos fazer assim de novo, porque a partir da repetição é que a gente vai conseguir chegar numa perfeição, né, num nível muito bom de jogo. Então o Fernando Diniz, ele tem essa característica, ele não abre mão disso, né? Desde o primeiro dia dele é assim. E ele sabe que ele já vai ter mais tempo para poder treinar a equipe também, né? A data FIFA vai servir muito bem para o Diniz aí trabalhar com os jogadores, tanto que ele faz esse movimento, por exemplo, a gente estava até comentando, né, do Fernando Henrique voltar aos treinos, né, começar a treinar com a equipe. Uma atitude bem política dele, né? Tipo assim, o cara tá aí encostado, não, deixa eu ver ele treinando aqui. Não sei se isso vai resultar de fato. Um treinador não encaixa, com outro talvez encaixe. Às vezes não vai resultar Acho numa que não. entrada em campo de fato. Mas ele vai chamar o cara para ele treinar ali e conhecer também a forma de trabalho dele, observar. Só voltar em um tema que você falou, que eu acho importante isso, e eu acho que deu para perceber um pouco disso no primeiro jogo contra o Libertad. A necessidade de uma maior entrega, de uma maior intensidade, de uma cobrança o tempo todo pela intensidade, pela dedicação nos movimentos dentro do campo. Eu acho que isso vai pegar um pouco alguns atletas nesse início, que é o de... até qual limite, até qual ponto esses jogadores estão preparados fisicamente. Não quero nada dizer aqui que a parte física do Cruzeiro com o Seabra era comprometida. Nada disso, eu não estou dizendo isso. Eu digo que a parte com o Fernando Diniz é cobrada de uma forma além. Tem uma exigência maior. Maior. Eu acho que isso pode pegar nesses primeiros momentos. E aí o que a gente vai ver ao decorrer dos jogos? O Cruzeiro ter uma queda de rendimento físico ao fim ou em meatos do segundo tempo. E isso vai poder se ver nesse primeiro momento. Que aí até o pessoal entender como são feitos os movimentos, que aí não vai ter essa cobrança tão intensa e os jogadores vão sentir tanto, porque já vai estar entendendo como que são feitos os movimentos em cada parte de um jogo. Então isso eu acho que vai ser também uma coisa que a gente vai acabar vendo de melhor forma ao decorrer desses próximos jogos. O jogador, ele deixa de correr muito para correr certo, né? Certo, exatamente. A intensidade não necessariamente é uma questão de quantidade, né? Você tem que ser intenso, dosagem, você não precisa exatamente. correr mais, né? É que Então, pro cara entender isso, demora bastante. demora. Bastante. Isso é uma adaptação. O Cruzeiro vai conseguir, eu acho, nos próximos jogos, já mostrar uma cara melhor com o Diniz. Já tem uma cara melhor do Diniz.
a gente já conseguiu enxergar algumas coisas do próprio Fernando Diniz nos 2 primeiros jogos. Acho que o mais interessante foi no jogo contra o Libertad, com 15, 20 segundos de jogo, o Cruzeiro fazendo uma saída de bola lá Fernando Diniz, que me lembra muito o jogo de futsal. Eu gosto muito de ver o futsal, eu gostava quando moleque jogava futsal, porque eu acho que é um jogo mais intenso, que tem trocas o tempo inteiro, e ele faz muito parecido com isso, quando ele faz pequenos jogos de futsal para que os caras façam a triangulação ali atrás. Então, eu gosto da ideia, eu acho que o Cruzeiro vai, durante essa data FIFA, voltar muito melhor. Quando a gente vir o Cruzeiro jogando pós-data FIFA... Contra o Bahia, agora, Ti. É o Bahia? É o Bahia. Agora, pós-data FIFA de outubro, a gente vai ver um Cruzeiro muito mais a cara do Fernando Diniz. Podem me cobrar. Ô Valu, você, no curto espaço de tempo que você viu de treino hoje, é muito pouco tempo, obviamente, 20 mas minutos. alguma coisa seguramente chamou a atenção. Chamou, eu vi um treino, não era necessariamente simulando um jogo, mas movimentações, aquele movimento que ele gosta dos jogadores se deslocarem. E o Eduardo Barros, isso que o Elton estava falando, a exigência dele com os atletas, não é simplesmente, foi até uma atividade de 3 minutinhos, tá? Mas 3 minutinhos que devem parecer 10 ou 30 para os jogadores, porque é muito intenso. Um jogador chega, toca, recebe, passa, o outro se desloca, coloca em profundidade para outro. E assim, o Eduardo Barros, corrigindo, a bola não é aqui e nem aqui, a bola é aqui. E o tempo inteiro ele falando, fulano, essa bola é um pouco mais aqui, se desloca. Cara, o tempo inteiro, e ele correndo também. Cara, assim, uma loucura. Uma loucura. Só de curiosidade, você falou a respeito de intensidade e quando a gente pôde acompanhar alguns treinos do Pesolano, estou falando de mudanças totalmente distintas, Sim. mas no pedido da entrega, que o Pesolano tinha muito isso de não deixar os jogadores parados, tem algo similar ou próximo? Cara, mais na dinâmica da fala, assim, digamos. O Seabra orientava também, mas ele orientava e deixava... Isso não quer dizer que é bom... Não, mas do Pesolano. é melhor e pior, Tô falando né? Sim, mais cara, o Pesolano era muito você não para de Isso. ouvir o Diniz e os auxiliares durante a movimentação. Não para de ouvir. Ó, eu vi um treino comandado, aliás, parte de um treino comandado pelo Pesolano, na oportunidade. Eu vi pelo menos uns 3 treinos do Seabra, e é bem diferente, eu notei uma diferença muito grande. E o do Diniz eu não vi, mas o Valu está dizendo aqui sobre a questão da intensidade. Quando eu tive a oportunidade de assistir a um treino do Pesolano, se você comparar com o do Seabra, não tem certo ou errado, gente, pelo amor de Deus. Sim, exatamente. É só estilo mesmo, né? Exato. Se você assistir a um treino do Filipão, e se assistir um treino do Diniz, se assistir um treino do Pesolano, você vai notar diferenças gritantes, né? Então não tem certo ou errado, mas é bem diferente na questão da cobrança da intensidade. E eu já contei aqui algumas vezes, o que não é novidade para muita gente, é que quando o Pesolano ainda era treinador do Cruzeiro, os jogadores falavam muito nas entrevistas o quanto eles eram exigidos de entregar o máximo nos treinos que você puder. O máximo. Ele não aceitava nada menos que o máximo. Para repetir o jogo. E para repetir no jogo, exatamente. Porque é exercício de automatismo. Vamos a Band, enquanto quem estava no YouTube estava sabendo o que a gente estava falando aqui, que é de intensidade, sistema de treino, o que pode mudar ou não. A gente fazendo alguns comparativos de quem viu o treino do Pesolano, como foi meu caso, eu assisti 3 treinos ou parte de 3 treinos do Seabra. E agora o Diniz eu não vi, mas o Valu deu uma resumida no que ele viu hoje pela manhã lá no treino, uns 20 minutinhos de treino. E aí a imprensa foi para a sala e eles continuaram treinando e tal. O Valu já falou e daqui a pouco ele volta para falar mais. O Thiago pediu a palavra ali. Alguma coisa te chamou a atenção. Não, mas sabe o que é? A gente falou sobre o Pesolano, eu acho que talvez só essa questão da característica. Porque naquela época, a gente tinha até o Ale aqui, inclusive, conosco, e nas próprias apurações, o Pesolano causava incômodo a alguns jogadores. Incômodo a ponto de alguns caras não respeitarem. E quando eu falo isso, eu falo dos grandes. Gilberto, que chegou, não gostava. O Wesley, que chegou, não gostava. Os caras torciam o nariz pra ele. Tanto é que o Cruzeiro, no primeiro semestre do ano passado, vai mal com ele. Aliás, que o Wesley gostava não estava na toca, né? Pode continuar, desculpa. Até podia levar, né, escondido, mas enfim. Os caras não gostavam dele.
Então, E mas, assim, mas aí não é eu acho que o Diniz... Então, é o que eu vou falar. Eu acho que o Diniz... conformidade, assim... Não acho que seja. Eu acho que o Diniz tem tamanho pra fazer isso. Mas o Diniz tem personalidade de atleta também. Exato. O Diniz tem um peso muito grande pra chegar pro cara e falar assim, ó, peraí, vai ser assim, e gritando. Poxa, o Diniz, Porque o Diniz quando ele não tinha tamanho, e aí, convenhamos, ele não tinha ainda, era talvez o terceiro clube grande dele na carreira, ou o segundo, não lembro se ele tinha treinado, além do Fluminense, algum outro time antes do São Paulo. O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. Então, era o terceiro time grande dele na carreira. Ele não tinha o tamanho suficiente para falar o que ele falou com o Tietchan e não causar nenhum tipo de impacto no elenco. Cara, eu falo isso porque eu estava naquela época como setorista do São Paulo, eu sei o impacto que causou. O São Paulo, naquela ocasião, era líder do Campeonato Brasileiro. Tinha 9 pontos de diferença para o segundo colocado. O São Paulo perde o Campeonato Brasileiro, termina em quarto lugar e, assim, de forma vergonhosa. E que incomodou a todos. Hoje, o Fernando Diniz tem tamanho para isso. Ele é um cara que é campeão da Libertadores, e aí o currículo dispensa comentários. Mas eu acho que com esse tamanho, ele consegue tirar o que o Pessolano não tinha capacidade pelo tamanho que ele tinha. Então, você não acha que essa questão do jogador brasileiro não ter preparado para hierarquia é muito do mimo que existe em cima dos jogadores de futebol? Porque quando você pega, o Gilberto não gostava do estilo de intensidade. Pô, ele estava acostumado. Você citou... Só para corrigir, não é que não gostava do estilo de intensidade, não gostava das cobranças. Das cobranças, Isso. mas as cobranças são necessárias. O objetivo do treinador é tirar o máximo e o melhor de cada um dos atletas. Na cabeça do Pesolano, era necessário que a linha ofensiva, vamos lá, na época era Gilberto, Wesley e Bruno Rodrigues. Eu preciso que esses 3 jogadores sejam intensos para tomar a bola no último terço para pegar e atacar. Então era a ideia que ele tinha e hoje a gente entende que no futebol brasileiro é necessário e cada vez mais se prega isso. Aí eu vou pegar e vou olhar e falar assim, pô, os 3 jogadores da linha de frente não querem porque o Pesolano acabou de chegar. Pô, eu acho que é necessário, aí abre uma discussão maior, e vindo do Alê, era informação, os caras não estavam adaptados com esse negócio, é que os jogadores brasileiros são mimados. Isso. E hoje eles precisam entender que é necessário esse tipo de futebol. O jogador é mimado, cara. Então, jogador é mimado. Em geral eles são, mas os brasileiros são mais. É muito mais. Porque o jogador brasileiro, ele tem cara, resistência a essa coisa do todo jogo mais treinador, tático. Ele não gosta de todo tática, treinador o que brasileiro você não falar gosta. no particular, o cara não vai expor. Todo treinador que você falar no particular vai falar isso aí que o Elton falou. Mas é que eu acho que aqui... Um monte de jogador Mas você preguiçoso. não acha que a gente está acompanhando aqui? Mas chega lá fora, o cara vai achar ruim do Mourinho, o cara vai criticar o Mourinho, Não o vai, Guardiola, Mas o jogador brasileiro normalmente Não tem vai. dificuldade quando vai Chagueira, exterior por por isso causa aqui, da cobrança tática do jogo. Cara, não, ou por menos, isso que gente. o cara evolui muito lá e menos aqui. Lá o cara se entrega. É que nem quando você vai viajar de férias. Eu já contei, já dei esse exemplo isso aí aqui. é boa. Você vai viajar de férias, aí você aluga um carro e sai pelo trânsito, né? Para na fila dupla lá. Quando parar um ônibus escolar, que tá lá o stop. Mas você tá insinuando que eu faço isso aqui? Não. Eu tô falando que lá você cumpre as leis. Lá você anda na estrada dentro da velocidade permitida. Lá você não ultrapassa o ônibus escolar. Lá você não para em fila dupla. Lá você não desrespeita, não para em lugar. Não. A maioria respeita em cima. Em cima. Porque sabe que há punição rigorosa. Você não viu a Gisele Bündchen lá, irmão? A Gisele Bündchen lá, pá, toda faceira, aquele Mercedão. O policial chegou, nem olhou pra cara dela, não. Ai, meu senhor, o paparazzo, por isso que eu corri, policial. Seu documento, senhora. Ai, mas meu paparazzo, senhora, seu documento. Ai, mas nossa, o Tom Brady. Senhora, o documento, por favor. Deu o documento, está aqui aplicando a multinha, paga lá, não vai fazer diferença nenhuma pra senhora, a senhora tem muito dinheiro. Mas não falou isso, eu tô falando. Tchau. Agora, por que aqui é diferente? Aqui você não quer respeitar. Aqui você quer ficar no bem bolado, né? No treino, escondendo atrás ali, pá. Aí quando vai pra fora, nossa, evoluir demais lá fora. Mas claro, eu acho que os caras compram mais a ideia dos treinadores lá, porque aí não tem discussão. Não dá pra comparar os brasileiros com os europeus. A gente vê os europeus que vêm pra cá, os caras vêm e batem. Então, mas não é desrespeito, não, hierárquico. A gente tava tendo uma discussão esses dias no grupo, dos últimos 7 campeões de Libertadores, 3 são portugueses, cara. Não, é que assim, são 3 títulos portugueses. Um cara ganhou 2 títulos e o outro ganhou outro. Mas
Se você pegar, então, de 2019 para cá, que vão dar últimos 5, são 3 títulos de portugueses. Aqui, 3. quando você... Os caras são melhores Quando do que a você gente. vê o Isso é Palmeiras em indiscutível. campo, quantas pessoas falam isso que eu vou falar aqui agora? Tanto na televisão, quanto gente que está assistindo, assim, porra, o Palmeiras não desiste do jogo. O Palmeiras martela até o último minuto. O Palmeiras, o Flamengo do Jorge Jesus, além da beleza estética do futebol que jogava, os caras não desistiam do jogo. Vide a final contra o River Plate. Né? Agora, aqui, cara, o que tem de treinador aqui que fica no... Sabe? Finge que não vê, não tem força pra chegar e às vezes dar um esporro no cara. Mas tem cara assim de lá também. Claro que veio tem. o VP pra cá e... Claro que tem. Completo horroroso. Não teve aquele treinador que foi pro Paulo Flamengo. Souza, Domenech Isso que eu ia falar agora. O Souza. Paulo Souza, cara, meteu um telão ali atrás né? Aí eu lembro que eu trabalhava na 98, aí eu entrei numa discussão com os colegas lá por causa desse telão. Os caras, não, porque tem que ser o telão. Que telão, cacete? Vai virar nada isso aí. Não, porque isso ajuda. O cara criou um negócio, implantou e tal. Não virou nada. Não é isso, cara. É que eu tive um professor de matemática lá em Divinópolis, que era o Jorge, e ele me ensinava. A dona Dalva não ensinava. A dona Dalva, 2 mais 2, 18. O Jorge, 483, eu matava a conta. Então uns ensinam, outros não. Isso é talento. Talento que você tem.